Olá, estamos começando mais um programa O Coletivo aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET e também canal 9, né, da Itapema TV a cabo. Pela internet, Facebook/O Coletivo. No programa dessa semana a gente vai falar sobre a PEC 06, sabe qual que é? A reforma da Previdência. A gente vai bater um papo hoje, nesses dois blocos a gente vai falar sobre esse assunto. Quem vai participar no primeiro bloco com a gente é o Flávio Saraiva, ele que é do Fórum em Defesa das Aposentadorias de Santos, né, Flávio? De Santos. De Santos. Obrigado pela presença aqui no programa. Nós é que agradecemos a vocês franquearem esse espaço para tratar de um assunto tão importante, tão fundamental para os brasileiros. Tá certo. O Flávio, que é psicólogo, é assistente social e atua aí no Fórum em Defesa das Aposentadorias de Santos, tá bom? Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto. No segundo bloco a gente vai bater um papo com o Edler também, que é do Fórum de Guarujá, mas já. Antes a gente tem a mensagem da Câmara Municipal. Vamos lá. A Câmara de Guarujá desenvolve ações em busca de maior proximidade com a população, por meio da Escola do Legislativo. Guarujá foi pioneira na iniciativa. A Escola do Legislativo oferece gratuitamente formação com atividades de ensino, cursos e palestras, libras, promotoras legais populares, como falar em público, formação de liderança e muito mais. Participe! O conhecimento fortalece a democracia. É a Câmara de Guarujá, sintonizada em você. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica City de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade de usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista.
Opa, estamos de volta com o programa O Coletivo, aqui pela TV Guarujá. Hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Estamos aqui nesse primeiro bloco com Flávio Saraiva, que é do Fórum em Defesa das Aposentadorias de Santos, né, Flávio? Perfeito. Eu queria que a gente começasse já esse bate-papo dentro do assunto. A gente pode falar que essa reforma da Previdência é uma PEC da maldade, uma reforma da maldade, não? Lauro e telespectadores do coletivo, eu acho que dá para a gente dizer mais, dá para a gente dizer com tranquilidade que essa reforma ela foi pensada por um grupo de psicopatas. Psicopatia pura. Psicopatia Agora pura. é que é um psicólogo falando isso, né? Assim, e não é exagero e nem a gente acreditaria isso à psicologia, não. O problema é assim, essa emenda que eles estão, os resultados dessa emenda é uma destruição para o povo trabalhador. Vai prejudicar os atuais aposentados, vai prejudicar o pessoal que está no meio do caminho, vai prejudicar imensamente os futuros, os jovens que nem entraram no mercado de trabalho agora, retira dinheiro dos mais pobres, preserva os mais ricos, preserva aquilo que eles chamam de os privilegiados. Mas o governo, ele diz que é para acabar com as benesses, com o privilégio. Existe, então não existe nada disso, dessa intenção de acabar com os privilégios dos grandes salários? Não existe, Lauro e telespectadores. O que ocorre? Por exemplo, vamos pegar só um caso, os militares. A cúpula dos militares, né, do oficialato das 3 Forças Armadas. Sabe qual é a proposta de emenda para eles, a proposta de reforma da Previdência para eles? É um aumento, eles vão ter aumento de rendimentos, aumento de vantagens, aumentos. As filhas dos militares, que recebem pensões quase semelhantes ao salário dos pais quando estavam vivos e na ativa. Não mexe em nada, pessoas que inclusive têm casamentos escondidos para não deixar de receber a poupuda pensão, esconde toda a vida civil para poder continuar como uma pessoa solteira que está recebendo a pensão do pai, porque precisa da pensão. Na verdade, eles não mexem em nada com os privilégios. Eles estão mexendo exatamente com as pessoas que vão receber ou que recebem até R$ 2.500 de aposentadoria. Quais são os pontos centrais e mais polêmicos da reforma? Então, Lauro, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar é que, assim, essa reforma, ela vai prejudicar imensamente os atuais aposentados. Então, assim, as pessoas falam assim, olha, mas Flávio, como assim? Mas eu já estou aposentado, eu tenho direito adquirido, não tem mais como mexer comigo. Lê do engano. O que acontece? O sistema de capitalização, que é esse sistema que o seu Paulo Guedes implantou no Chile, que produz um caos hoje entre os aposentados chilenos, ele quer fazer valer aqui no Brasil também. Esse sistema de capitalização significa que o trabalhador entrando no mercado de trabalho, ele vai criar uma conta numa instituição financeira, num banco, e ele vai passar a fazer uma poupança para ele. Essa poupança é dele, ou seja, ele deixa de contribuir com o fundo que paga as atuais aposentadorias. Ora, se os novos vão deixar de contribuir, milhares de trabalhadores vão deixar de contribuir com o fundo que paga os atuais aposentados, quem é que vai cobrir esse rombo? Ninguém. Então, hoje, as pessoas que estão aposentadas, que trabalharam uma vida inteira, que contribuíram com sacrifício, que tiveram trabalhos penosos, enfim, os trabalhadores mais pobres do país, eles agora aposentados vão chegar na boca do caixa um dia desses, e não vai demorar muitos anos não é coisa de 30, 40 anos para frente. Eu acho que dentro de 4, 5 anos, se isso for aprovado, isso já vai acontecer. As pessoas vão chegar na boca do caixa e o caixa vai dizer, olha, infelizmente, senhor, o caixa da Previdência não tem o dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Aí eles vão poder afirmar, não, tá vendo que estava quebrado, não tem dinheiro, mas é porque deixou de entrar. Verdade. Além disso, a gente tem a desconstitucionalização das regras da Previdência. O que é isso? Parece um palavrão, mas não é. Eles estão tirando da Constituição, que é um instrumento que nos dá alguma garantia de que as regras não vão mudar todo inverno, todo verão. Eles estão tirando as regras da Previdência e estão jogando para leis complementares. Essas leis complementares, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Então, nós podemos ter, por exemplo, no decorrer de 10 anos, 10 mudanças, 10 reformas, novas reformas da Previdência, aprofundando ainda mais o caos que esta reforma
está criando, né? Essa capitalização, para falar de outra questão importante, a capitalização, ela é um sistema que no Chile, por exemplo, está levando uma grande parte dos aposentados chilenos a se suicidarem. Você cria uma população de miseráveis, não? A população no Chile hoje está recebendo em média R$400 de aposentadoria. Você entendeu? Ora, a pessoa quando envelhece, ela precisa de mais cuidados, ela precisa de mais medicamentos, ela precisa de mais cuidados médicos, ela precisa de uma série de coisas. Como é que alguém com R$400 consegue manter sequer a compra dos remédios para o coração, para uma enfermidade? Quanto mais comer, fazer qualquer outra coisa, comprar uma roupa, qualquer outra coisa. Então, o que esse sistema de capitalização vai fazer com os atuais e com os futuros aposentados é matar, e as pessoas não terão mais previdência. O que a gente pode esperar nessa atual situação? Porque você vê, assim, muitas empresas apoiando a reforma, evidentemente, porque é interesse das empresas, das grandes empresas. O comerciante também, ele cai nessa fantasia de que isso vai lhe ajudar. Ele esquece que não vai ter dinheiro no mercado para que as pessoas possam consumir dele. Exatamente. E você vê a imprensa também encampando a reforma da Previdência. O Fórum, ele acredita que dá para barrar isso, que a gente vai conseguir segurar que essa reforma seja aprovada? Então, Laura, essa é uma pergunta bem importante. Primeiro, assim, o trabalho do Fórum é esclarecer as pessoas sobre o que é esse saco de maldades, né? Ao esclarecer as pessoas, elas podem criar uma onda cada vez maior de esclarecimentos, inclusive dos comerciantes do seu bairro, das pessoas com quem tem contato. Ora, se a gente vai aumentar a idade para aposentar, conclusão, muita gente não vai conseguir aposentar. Se a gente está reduzindo os proventos das pessoas que estão aposentadas, se a gente está reduzindo os proventos daqueles que vão aposentar, como é que o comerciante ele vai vender para quem? Para quem? Ele vai vender para quem? Então, os comerciantes serão imensamente prejudicados. O grande empresariado vai se beneficiar porque, por exemplo, ele vai empurrar toda a contribuição para o seu empregado. Agora, esse empregado é consumidor, né? Então, nós vamos ter um problema, por exemplo, na economia. O governo está dizendo que quer aprovar a reforma da Previdência porque precisa melhorar a economia. Como é que você melhora a economia reduzindo a capacidade de consumo das pessoas? Quer dizer, é uma verdadeira balela, é uma enganação, é uma fraude esse discurso, né? E assim, os grandes meios de comunicação, lamentavelmente, né, e nós não estamos falando, por exemplo, do coletivo, nós estamos falando de Globo, nós estamos falando das grandes emissoras e dos grandes jornais que estão com técnicos pagos, muito bem pagos pelos bancos e pelas financeiras, para poder dizer que a reforma da Previdência é necessária, que se a reforma da Previdência não for feita vai ser o holocausto, vai ser o caos. Na verdade, o caos está na economia, né? O caos está na economia. Hoje nós temos uma economia completamente parada. Por que está parada? Porque não tem investimento privado, porque não tem investimento público, porque os empresários, diante de uma situação como essa, pegam os seus recursos e vão para a Bolsa de Valores, vão para a especulação. Então nós temos uma economia que não anda e ao invés do governo federal e dos governos estaduais injetarem dinheiro para poder fazer com que a economia rode, o que eles estão fazendo? Eles estão atacando os pobres, estão atacando aqueles que vivem de aposentadoria. Flávio, para a gente fechar esse bloco, como é que o pessoal faz para participar do Fórum em defesa das aposentadorias gestantes? Ótima pergunta, Laura. Nós temos fórum em Santos, nós temos fórum em Guarujá, nós temos fórum em São Vicente, temos fórum em Cubatão, começou em Santos, mas está expandindo. Praia Grande. Então, assim, nós temos uma página no Facebook, Fórum Defesa das Aposentadorias, então a pessoa pode entrar lá e ver os endereços, ver os contatos. De qualquer forma, em Santos, daqui a pouco um colega aqui do Fórum do Guarujá vai falar e vai dar as coordenadas aqui do Guarujá. Em Santos, a gente se reúne toda quarta-feira na Associação José Martí, na Joaquim Távora, meia quadra antes da Beneficência Portuguesa. Então é muito fácil. Joaquim Távora, meia quadra antes da UPA e da Beneficência Portuguesa, Associação José Martí, a gente se reúne por lá e é muito importante que todas as pessoas preocupadas com esse holocausto que está se avizinhando da gente possam participar e possam ajudar nessa informação que, lamentavelmente, está sendo negada por todos os grandes veículos de comunicação. Ou a gente tem informação, ou nós seremos todos enganados, e a tragédia está se avizinhando cada vez mais.
Tá certo. Fábio, eu vou agradecer aqui a tua participação. O programa é curto e a gente está dividindo aí em dois blocos o tema. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai voltar com o Edler falando sobre a situação para os funcionários públicos. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho do Fórum. Nós é que agradecemos, é muito importante a contribuição que vocês estão dando para esclarecer esse assunto tão preocupante para todo o conjunto dos brasileiros. Obrigado. Tá certo, a gente vai para o intervalo, antes tem a mensagem da Câmara, né? Vamos lá. A Câmara de Guarujá desenvolve ações em busca de maior proximidade com a população, por meio da Escola do Legislativo. Guarujá foi pioneira na iniciativa. A Escola do Legislativo oferece gratuitamente formação com atividades de ensino, cursos e palestras, libras, promotoras legais populares, como falar em público, formação de liderança e muito mais. Participe! O conhecimento fortalece a democracia. É a Câmara de Guarujá, sintonizada em você. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira, com um toque especial todos os dias. Almari, Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Na hora de fazer a festa, confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todo tipo de doce. A gente está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço pessoal que está em casa? É Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Opa, estamos de volta com o programa O Coletivo aqui pela TV Guarujá, falando sobre a reforma da Previdência, olha o que vem por aí. Começamos o primeiro bloco com o Flávio, agora estamos aqui com o Edler. Tudo bem, Edler? Obrigado mais uma vez pela presença. Tudo bem, boa tarde, é um prazer imenso retornar aqui. Tá certo, o Edler está representando aí o Fórum em Defesa das Aposentadorias de Guarujá, está focando aqui no Guarujá o funcionário público ou está discutindo com a população as questões gerais, o Edler? Bom, primeiramente é um prazer também representar ao Fórum, e nós temos várias lideranças, várias pessoas, vários servidores, vários trabalhadores de diversas categorias do comércio, do porto e de outros setores da economia. E nós temos feito um trabalho de conscientização do que é a reforma, pelo texto apresentado lá no Congresso, do que a reforma ela altera para os trabalhadores do regime geral, ou seja, do INSS, das empresas privadas e também
é para os servidores públicos estatutários, que esses são regidos por regimes próprios. Óbvio que aqui no Guarujá nós vamos focar mais para o RPPS, o regime próprio de Guarujá, e vamos falar das demais situações como temos falado, em reuniões, em palestras, em debates, em seminários e outras atividades que o Fórum tem organizado, como panfletagem, divulgação em redes sociais. Nós temos nos esforçado para divulgar e tentar conscientizar ao máximo as pessoas para que elas tenham um senso crítico sobre o que é a proposta, porque a mídia e o governo compra muita divulgação na mídia televisiva e hoje, principalmente nas redes sociais, e alguns artistas são muito bem pagos para defenderem, artistas que nunca vão precisar de aposentadoria, ou políticos que não precisam se aposentar. O Ratinho, por exemplo, que deve ganhar lá seu 1 milhão por mês, não vai precisar se aposentar, ele pode defender, até porque está ganhando também, né? Não, aquele ali ele já tem, a Luciana Gimenez, e os deputados federais, os senadores, eles não dependem da aposentadoria. Quem acha que... Até porque muitos já estão aposentados, né? Não, sim, muitos já são aposentados. 2, 3 e mesmo com essa proposta de alterar a aposentadoria deles para o limite do teto do INSS, que hoje é 5.800, quem acha que eles dependem de R$5.800? Obviamente que eles não vão precisar nunca desse valor. E olha que isso eles não querem mudar, eles querem continuar com uma aposentadoria pelo que ele recebe hoje. Então, é uma ilusão e tem muita gente defendendo a reforma sem conhecimento. E o nosso trabalho é para combater as ideias erradas e conscientizar o máximo de pessoas, pelo menos para que elas leiam o texto da proposta, elas olhem com olhar crítico, ao invés de defender de olhos fechados e defender uma situação que é indigna para si próprio, para outros, se a pessoa... Uma coisa é você decidir por si, outra coisa é você decidir por uma viúva, por um órfão, que a pensão por morte ela vai ser muito ruim para as pessoas, você decidir pelos idosos, pelos deficientes, você decidir por aquele que depende do benefício LOAS, que vai ser reduzido para R$400, a gente não pode falar só por si e pensar só individualmente, tem que pensar no coletivo. Até porque o programa é coletivo, né? É o coletivo. Então, vamos pensar no coletivo. Até porque as pessoas muitas vezes defendem sem saber que elas estão no pacote das que vão ser prejudicadas. Agora, Edler, quando você fala no LOAS, eu te pergunto o seguinte, a sensação que eu tenho, talvez você, o pessoal que está em casa agora concorde comigo, a sensação que eu tenho é de que a população que paga impostos não cabe dentro do orçamento do país. Ela paga toda a gama de impostos, mas na hora de fatiar o bolo, que é a receita do país, a população fica de fora. Você não tem essa impressão? Porque saúde você não tem, educação você não tem. A aposentadoria agora também já não dá mais para pagar. Mas a gente continua pagando a mesma quantidade de impostos. E o Brasil, todos sabem que é o país que as pessoas mais pagam impostos. Nós temos uma carga tributária violenta, não só as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também. Óbvio, tem aquelas que são isentas, mas as empresas, os empresários, eles também pagam muitos impostos sobre a sua produção. E a gente não é contra uma reforma tributária, só que ao invés de eles fazerem primeiro a reforma tributária, porque a gente tem um problema fiscal, eles estão fazendo a reforma da Previdência para resolver um problema fiscal. E aí, não vai resolver nenhuma coisa nem outra, porque a economia que é o nosso problema hoje. A nossa economia, infelizmente, nos últimos anos, a gente vê um desemprego muito alto, porque houve decisões e houve também impacto da economia mundial. Mas o foco não deveria ser mexer na seguridade. O que é a seguridade? A seguridade é um tripé. É saúde pelo SUS, é assistência social para aquele que é pobre e é a previdência social. A previdência social que se divide em servidores públicos estatutários que têm regimes próprios, os trabalhadores da iniciativa privada que têm o regime geral, os militares das Forças Armadas que é pela União e os militares e bombeiros militares que são pelo Estado, pelos estados. E quando a gente fala de seguridade nesse tripé, como eu disse,
o atendimento de saúde ele é universal, ou seja, qualquer pessoa que precisar ser atendido no Brasil, ele tem o SUS, ainda que criticado ou precário, ele tem o SUS para ser atendido, não tem limitação, ele é atendido. A assistência social ela é seletiva, por quê? Seleciona os mais pobres, dentre toda a população, para receberem benefícios como LOAS, porque o LOAS é para aqueles pobres que não têm condição, ele e sua família, de se manter. Então, depois que ele atinge a idade de 65 anos, ele vai ter o LOAS, ele vai ter um salário mínimo, porque não é plausível e não é legal hoje, legal no sentido da legalidade, que nenhum benefício da Previdência Social, ele seja abaixo de um salário mínimo. E o governo quer colocar benefícios abaixo do salário mínimo. R$400. Isso. Então, e quando eu falo dentro da assistência social, porque a unidade gestora, que é o INSS, faz gestão tanto de benefícios previdenciários quanto de benefícios de assistência social. O LOAS, ele não é um benefício tipicamente de securitário, ou seja, que ele tem um formato de seguro social, ele tem um formato de assistência social. Por quê? A outra perna desse tripé, que eu falei da saúde, falei da assistência social, agora eu vou falar da Previdência. A Previdência, ela é eminentemente um seguro social. Ela funciona na forma de seguro. Por quê? O trabalhador, o servidor, o militar, deve contribuir para a Previdência. Além da contribuição dele, tem a contribuição patronal do ente público, quando tem servidores estatutários, do empregador, e no caso dos militares, hoje eles estão revendo, mas eles têm também uma contribuição que cobre uma parte que deveria cobrir melhor esses benefícios previdenciários dele. Então, a lógica é essa, que você contribui para você ter uma cobertura que vai ser revertida em benefício social. E essa contribuição é a individual, é a patronal e tem a tributação em cima do lucro das empresas. Eu queria que você falasse para nós, no que diz respeito, Éder, ao funcionário público, em quais os pontos que a gente tem que o funcionário público tem maior prejuízo, digamos assim, tem maior risco nessa reforma da Previdência. Só para recapitular, infelizmente, a proposta do LOAS é reduzir de um salário mínimo para quem é idoso acima de 65 anos ou tem uma doença grave, que ele não consegue trabalhar, ou seja, ele não tem condições de subsistência, e é para dar assistência ao pobre, a redução de um salário mínimo que hoje é R$ 998 para R$ 400 e gradativamente para ele receber só após os 70 anos um salário mínimo. Essa é a proposta do governo. Está no texto apresentado na Câmara. Agora, com relação aos servidores, vamos aproveitar para divulgar que no dia 11, terça-feira que vem, 18h30, na sede do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Guarujá, nós vamos realizar uma palestra elucidativa sobre pontos específicos da reforma. Nós vamos falar diretamente para o servidor de Guarujá e para outros servidores, vamos abordar principalmente quais os prejuízos que o servidor de Guarujá e os demais servidores vão ter com a reforma, analisando o texto da reforma, e a tua pergunta é pertinente, porque a gente pode adiantar alguma coisa aqui, lógico, não vai dar para a gente falar tudo. Eu tenho 1 minuto de programa. 2 pontos chaves para o funcionário público. Primeiro, o governo quer impedir que quem contribuiu para o regime geral e para o regime próprio e tem condições de aposentar pelos dois, se aposente pelos dois e receba por um só. Recebe por um só. Corta a Primeira metade. coisa. Os cargos acumuláveis, que é de professor, área da saúde, e um de professor e técnico, que podem acumular cargos públicos, ele poderá ter no máximo 2, mesmo que ele contribua durante 40 anos para 4 regimes, porque tem gente que trabalha de manhã, à tarde e à noite. Esse é um ponto, acabar com a possibilidade de você receber o benefício que você, no sistema de seguro social, você contribuiu. De acordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a proposta ela aumenta no mínimo 5 a 10 anos a mais para você trabalhar, continuar contribuindo. E o terceiro é que quando vai fazer o cálculo do benefício, o benefício ele cai até 40% do valor que seria na forma hoje. Éder, dia 11,
de junho, no Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, às 18h30. 18h30. Vou agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Gente, ó, o programa está super curto. A gente agradece você. Dia 11 de junho, no Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá, na Hipólito, é isso? Manuel Hipólito do Rego, 84. 84. Você precisa se inteirar o que é a reforma da Previdência e o que vem por aí para cima do povo. Um abraço carinhoso e até o próximo programa.